Fala família tricolor, fala nação Tricolaço UFC, Felipe Sandri na área para mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aqui, ó, eu deixei até anotado alguns pontos-chave aqui pra gente debater, porque meus amigos, as notícias não são boas. Fala torcedor São Paulino, meu amigo tricolor. Antes de mais nada, vou pedir para você, por favor, deixa seu like aqui no vídeo, compartilhe também o nosso conteúdo aí pra gente aumentar a nossa comunidade aqui no Tricolaço UFC. E não se esqueça, né, de ativar o sininho aí para você sempre receber as notificações aí dos vídeos que a gente está produzindo, tá legal? Galera, esse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos. Normalmente eu faço aqui o Corneta Tricolor. Eu trago para vocês um pouco da minha visão a respeito dos jogos do São Paulo, que convenhamos, nos últimos jogos aí, tá complicado, até a caneta, cara. Eu não sei vocês, galera, mas pra mim o título brasileiro já era. Legal, bem louco. Matematicamente é óbvio que a gente ainda tem muitas chances, a gente está apenas 4 pontos do Palmeiras, que é o atual líder do campeonato, mas em termos de desempenho, em termos de foco, em termos de rendimento, que os jogadores estão jogando, concentração, para mim a gente já deixou esse título escapar desde aquele empate lá atrás com o América Mineiro no Morumbi 1-1. Para mim ali a gente jogou a toalha. Talvez uma expectativa muito grande, né, foi botada no São Paulo. De certo a gente realmente conseguiu ótimos resultados naquele pós-Copa, né, como eu sempre venho falando, 9 pontos entre 12 disputados, e deu esse gostinho aí pro torcedor são paulino, de repente, acreditar no título, né, apesar de não ter um elenco numeroso como o São Paulo não tem, N possibilidades aí que mostrariam que o São Paulo não brigaria pelo título, mas as circunstâncias foram deixando o torcedor acreditar, e a gente foi empurrando o time, né? Só que parece que o ápice foi ser campeão, né, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e aí as coisas começaram a degringolar, e eu listo aqui 5 motivos para a gente tentar entender o porquê, né, dessa queda do São Paulo, o porquê talvez desse adeus à briga do Campeonato Brasileiro 2018. Tá bom. Primeiro motivo, eu acho que é meio óbvio para todo mundo, né? Elenco curto. A gente tem de fato um dos menores elencos aí do Campeonato Brasileiro, isso eu digo se tratando de equipe grande, tá? Considero o Cruzeiro um time que tenha um elenco mais ou menos parecido com o São Paulo, um pouco melhor. O Atlético Mineiro também eu acho que está um pouco à frente do São Paulo. O Internacional se equivale, mas também eu acho que tem peças melhores que o São Paulo para colocar eventualmente num segundo tempo, quando um jogador se machuca, enfim, aquela troca que a gente costuma dizer 6 por meia dúzia, né? Acho que o São Paulo tem um elenco melhor que Corinthians, por exemplo, que tá totalmente aí peneirado, né? O Corinthians, na verdade, não tem um time, não tem um elenco, tem um catado de jogador aí que tá se esforçando para fazer alguma coisa no campeonato. Fica atrás de Palmeiras, se equivale ao Santos, fica atrás do Flamengo, fica atrás do Grêmio. Então assim, eu acho que o São Paulo tem um elenco muito curto. O Campeonato Brasileiro, como muitos estudiosos aí do campeonato falam, é um campeonato que premia quem de fato tem um elenco recheado, né? 38 rodadas, dispersas praticamente em 8, 9 meses de campeonato. Então você tem que lidar aí com suspensões, com lesões, com vendas de jogadores aí no meio do caminho. A gente sabe como que é o Campeonato Brasileiro, como que são, né, os times brasileiros, essa vitrine que tem para a Europa. Então, não tem jeito. Precisa ter um elenco grande, farto, com possibilidades em cada posição para você conseguir dar conta do recado. O segundo motivo seria a falta de bola de quem estava jogando. E aí eu pego aqui um caso para exemplificar, que para mim é o caso que retrata de fato o que está acontecendo no São Paulo, que é o Nenê. Nenê, no primeiro turno, ele jogou 18 jogos de 19 e ele fez 7 gols, fora as assistências que ele fez, fora os gols importantíssimos em jogos-chave que ele fez. Isso mostra o grande momento que o Nenê estava vivendo, né, naquele primeiro turno. No segundo turno, são 8 jogos que ele disputou em 9 e ele fez apenas 1 gol. Empolgante. Ah, mas são 18 jogos contra 8, ele pode fazer mais 6 gols e se igualar. Ok, isso até pode acontecer, mas é fato e notório
que o Nenê não está jogando nem metade do que ele estava jogando no primeiro turno. Então essa queda de rendimento do Nenê, que é um dos principais pilares da equipe do Aguirre, é um dos caras mais importantes como liderança técnica, como liderança motivacional para os jogadores no vestiário e tudo mais. Esse cara tendo essa dificuldade que ele está tendo nesse momento, uns falam por questões físicas, pela idade, outros falam por algumas outras razões extra-campo, enfim, não sei o que de fato está acontecendo com o Nenê, mas é claro que ele caiu de rendimento e isso tem atrapalhado muito o São Paulo. O Nenê, de certa forma, ele é o cérebro da equipe. Ele não é aquele camisa 10 organizador, mas ele está, de certa forma, tendo essa responsabilidade e ele estava conseguindo desempenhar isso no primeiro turno. Agora, além dele não estar conseguindo participar do jogo efetivamente, ele não está conseguindo nem fazer essa parte de organizar as jogadas. E aí, aí a gente fica assim meio campo e aí complica a vida como a gente está vendo nos últimos jogos do São Paulo. O terceiro ponto seria o técnico covarde que o senhor Diego Aguirre está demonstrando ser. O quê? Como? Eu não queria ficar aqui fritando o Aguirre, sabe? Eu acho que ele fez um ótimo trabalho no São Paulo, no período que ele pegou até agora. O auge para mim acho que foi no final do primeiro turno, que a gente foi campeão simbólico. Mas, e aí, Aguirre? E aí, cara? É só isso o seu trabalho? Não! Que eu fico pensando assim, o São Paulo, todo mundo manjou muito como o time do São Paulo joga. E o São Paulo não tem variação tática para tentar mudar um pouco o estilo de jogo. Isso vai total na conta do Aguirre. E ele não tem, conforme outros treinadores têm, ele não tem a desculpa de falar que ele não teve tempo de treinar esse elenco, esse time. Isso não é verdade. O São Paulo só disputa o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Ele tem sempre várias semanas cheias para poder fazer testes, para poder subir jogador, utilizar jogadores mais da base. Aguirre, o que você tem contra a garotada, meu querido? Tenha uma alternativa, plano B, meu querido. Você já ouviu falar de plano B? Acho que nunca o Aguirre ouviu falar de plano B. Isso seria extremamente necessário para o São Paulo nesses momentos. E o São Paulo não tem isso. O São Paulo continua sempre fazendo a mesmice e as mudanças que ele faz... As mudanças que ele faz é complicado, cara. Ele me inventa demais, ele tá muito professor Pardal. As pessoas reclamavam muito do Juan Carlos Osório, né? Que ele inventava algumas coisas, colocava Carlinhos na ponta direita, que não sei o quê. O Aguirre tá fazendo a mesma coisa. Ele me colocou Bruno Pérez primeiro de ponta, depois colocou Bruno Pérez do outro lado, inverteu com o Everton, inverteu com o Rojas. Ele tá fazendo uma salada. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E, gente, convenhamos, cara. Quem me dá oportunidades para Rodrigo Caio e jogar de lateral direito nesse jogo horrível contra o Palmeiras, assim, não dá pra... Eu nem fiz um pós-jogo contra o Palmeiras porque o nervosismo foi tão grande, eu acho que eu só ia ficar xingando ele meia hora. Ele e o senhor camisa 12, né? Que, convenhamos, esse cara não tem mais condição de ser o goleiro do São Paulo. Aliás, ele não tem condição de ser goleiro de nenhum time da Série A, quiçá da Série B. Ele pode ser reserva da Série B, que eu acho que ele ainda tá num patamar bom se ele for reserva de algum time da Série B. Porque, cara, simplesmente, as cagadas que esse cara fez no jogo contra o Palmeiras, deixa pra lá. E esse justamente é o quarto motivo. Nós não temos goleiro. Empolgante. Nós não temos ninguém debaixo das traves. Escancarado que ele não merece e não pode ser goleiro do São Paulo Futebol Clube. Não dá para o Sidão ser goleiro do São Paulo. Eu não sei o que o Aguirre vai fazer. A diretoria me gastou 10 milhões de reais no Jean, que tá parado. Ou esse cara treina extremamente mal na semana, a ponto do Aguirre olhar e falar, não consigo colocar esse cara, ou tem alguma coisa por trás aí que a gente aqui, meros mortais aqui, torcedor do São Paulo, não consegue ter acesso. Porque assim, o senhor Aguirre está sendo teimoso e ele vai morrer abraçado com esse goleiro. A torcida inteira não aguenta mais o Sidão e ele continua bancando o cara. Tem 10 jogos aí e a gente pode ficar fora até da Libertadores se ele continuar mantendo o Sidão no gol. Então assim, é hora dele abrir o olho e trocar de uma vez por todas esse cara. Sei lá, mano. Inventa uma história pra imprensa, fala que ele brigou com não sei quem, ou fala que ele tem problemas particulares, fala qualquer merda. Tira esse cara debaixo das traves do São Paulo. Esse cara não pode mais ser goleiro do São Paulo Futebol Clube. Chega, Sidão.
chega! E o quinto motivo e último dessa lista que eu fiz, galera, é a perda da gana e da concentração. O São Paulo, antigamente, estava jogando parece com fome, sabe? Eles queriam mostrar que eles eram um time que poderiam sim brigar pelo título brasileiro. Eles queriam dar resposta para críticas que o São Paulo recebeu durante todo o primeiro semestre, né? Todo o começo do ano, Campeonato Paulista, eliminação de Copa do Brasil e tudo. Eles pegaram esse espírito junto com a Aguirre quando iniciou, né, com eles. Meu, vamos dar resposta, é o seguinte, é o nosso brio. E diante dessa torcida que está apoiando a gente, vamos responder em campo, vamos deixar o sangue ali, vamos deixar ali a vida no campo pra gente mostrar que a gente é capaz. Tem muitos medalhões aí, Nenê, Diego Souza, Jusilei, Hudson, esses caras aí querem deixar uma imagem positiva de que eles são campeões brasileiros por um grande clube no Brasil. E eles encarnaram isso por um certo momento. E aí chegou um determinado instante que simplesmente isso caiu por terra, não sei porquê. O Diego Souza passou a não jogar como ele jogava, o Jusilei e o Hudson começaram a ser dois perdidos em campo, parece que estava bêbado. A zaga do São Paulo, o sistema defensivo que de certa forma até conseguia ali ocupar a frente e evitar que o camisa 12 lá atrás frangasse, não está sendo mais aquele sistema sólido, sabe, que impedia qualquer bola ali. O São Paulo vendia muito caro o empate ou demorava demais para sofrer um gol e isso não está acontecendo mais. Então alguma coisa de muito sério está acontecendo para esse time ter perdido o prumo. O São Paulo é um time sem objetivo. Parece que a gente está estacionado no meio da tabela, não vai cair e nem consegue de repente alguma vaga para Libertadores e está cumprindo tabela só até o final do ano. E não é a realidade. E se a gente não abrir o olho, nem Libertadores a gente pega. Galera, esses são os 5 motivos que eu listei. Eu acho que esses são os 5 motivos preponderantes para essa queda vertiginosa de rendimento do São Paulo. Se vocês tiverem mais algum motivo, se vocês acham que faltou alguma coisa muito importante, por favor, comente aqui embaixo, deixe seu like aqui. Galera, obrigado mais uma vez pela audiência, grande abraço e vamos São Paulo!